Portanto, Jeová, tu és nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Amém. Meus amados irmãos, dos menores aos maiores, dos maiores aos menores, o irmão está louco para ir para casa para ver a melhora da esposa? Não. Maravilha. Então, Isaías 64 diz que Deus é o nosso Pai. Aí, irmão Adão, vai na contramão daquela frase antiga que a gente conhece, que pai é o quê? Cria. Deus não só nos criou, mas também nos formou. Mas como assim? Veja a qualificação ultra superior do Deus que é Pai. Não é você e nem a sua esposa, quando tem um relacionamento sexual, que forma a criança. A criança é formada através do que sai de você e do que é gerado no útero da mulher. Mas não é você, é o que sai de você que forma a criança. Deus não. Deus, ele é o Pai porque literalmente ele desenhou o ser humano. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Quando você engravida a sua esposa, a sua mulher, você sabe como é que vai ser a cor dos olhos dele? Você imagina como é que vai ser o cabelo? Você imagina como é que vai ser a aparência dele aos 10 anos de idade, aos 15 anos de idade? Você sabe como é que ele vai ser quando ele chegar aos 30? Você sabe como é que ele vai ser quando ele chegar aos 5? Sabe? Não. Deus não. Ele é um Pai tão poderoso que quando ele forma, ele também cria. Qual a diferença de formar e criar? A diferença de formar e criar é porque quando ele forma, ele desenha. Quando ele cria, ele dá o fôlego da vida e mantém este ser, que sou eu e você, em cima da terra, dando oxigênio, alimento, a chuva, o sol, o inverno, o verão, a sua vista, a sua audição, as suas pernas, os seus braços, as suas mãos, a sua locomoção. Tudo acontece porque o Criador, que também é o que gerou, que também é o que desenhou, ele é o Pai. E como eu estava dizendo ontem na live, eu sinto falta e muita do meu Pai. Mas, todavia, porém, o Pai do céu, o Pai eterno, o Pai nosso, ele preenche esse espaço. E você, como eu, que não tem mais pai, sabe que o Pai do céu, ele é melhor do que o Pai da terra. Eu me lembro como hoje, que da segunda vez que nós fomos ao abrigo de idosas, e da primeira vez que nós fomos, eu fiquei marcado porque as 26 idosas que tinha lá, me pediram olhando nos olhos, para eu chamar elas de mãe, porque havia mulheres ali que fazia 20 anos que estavam ali e os filhos não as visitaram e elas queriam ouvir alguém aí chamando de mãe. Deus, ele fica feliz quando eu o chamo de Pai. Por que eu tenho certeza disso? Porque a oração do Pai Nosso nos ensina, quando fores orar isso, mais ou menos assim: Pai Nosso. Deus gosta de ser chamado de Pai, porque quando você chama alguém de Pai, você reconhece que a autoridade daquela pessoa existe sobre você. Quando você chama alguém de Pai, você reconhece que o cuidado daquela pessoa existe sobre você. Quando você chama alguém de Pai, dá-se para entender, pelo menos na nossa geração, que há um respeito entre o filho e o pai, entre o pai e o filho. Quando você chama Deus de Pai, você está reconhecendo que Ele cuida de você ao deitar e ao levantar. Quando você chama Deus de Pai, você está entendendo que você depende dEle, que você fala com Ele, que você escuta Ele, que você presta culto a Ele. Quando você chama Deus de Pai, você não coloca ninguém nesse lugar, porque esse lugar é único, esse lugar é inatingível por qualquer ser humano mortal, porque todo pai materno, todo pai paterno terreno morre, mas o Pai eterno é imortal.
Como eu amo chamar Deus de Pai. E há um texto bíblico que Paulo afirma que nós podemos o chamar de Abba Pai. Se você não sabe o que é Abba Pai, eu vou te explicar agora. Abba Pai significa paizinho. Deus gosta de intimidade. Deus não é um pai que gera o filho e bota para lá e paga a pensão fazendo cara feia e dizendo assim: Deus quer que ele complete logo 21 anos, 24 anos, para eu me ver livre de dar pensão, esse preguiçoso, esse maluqueiro. Deus não é esse pai. Deus é aquele pai que quanto mais você se aproxima dele, mais ele cuida de você. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele protege você. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele se apaixona por você. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele abraça você. Quanto mais você se aproxima dele, mais ele deseja que você se aproxime. Por quê? Porque você vai ver na história do filho pródigo, foi dito aqui, o filho pródigo era para ser apedrejado, era para ser morto, era para ser rejeitado, era para ser abandonado, era para ser enterrado, mas o pai que representa Jesus estava o esperando de braços abertos e não o esperou nem terminar de pedir perdão e disse: vamos parar com essa conversa de eu lhe receber como empregado, vamos parar com essa conversa de eu lhe receber como escravo. Eu quero te receber como filho. Eu quero te receber como aquele que nunca foi embora. Eu quero te receber com festa. Eu quero te receber com aplausos. Mas eu peguei, mas eu perdoo. Mas eu errei, mas eu dou nova chance. Mas eu não mereço, mas assim mesmo eu lhe dou a oportunidade. Mas eu não tenho como, mas eu quero lhe perdoar. Mas não precisa fazer festa, mas eu quero fazer. Mas não mata o carneiro, mas ele morreu, ele vai morrer por você. Mas não quero que eu quero lhe dar um banho, mas não quero isso não, mas eu quero só ser um empregado. Você nunca deixou de ser filho? Como o direito de ser filho. Você não sabe. Deixa eu lhe contar uma história. A cultura judaica, irmã, ela é assim, bem exatamente assim, a cultura judaica. Uma mulher dá à luz do filho, coloca ele no meio da sala, em cima de um colchão. Se o pai passar por cima daquele filho, passar por cima do colchão, não parar para pegar nos braços e abraçar, ele está dizendo que não reconhece aquela criança como filho. Quando o judeu adota um filho, é porque ele está querendo demonstrar um amor fora do comum, até acima do amor que ele tem pelos filhos de sangue. A cultura lá é diferente. Quando um judeu resolve adotar um filho, é porque ele está querendo demonstrar por aquele ou por aquela criança que ele está adotando um amor superior àquele amor que ele já tem, muito grande, pelos filhos de sangue. Por quê? Porque o judeu só adota uma criança quando ele primeiro sente amor por ela. Porque o judeu é conhecido de ter um coração amolecido. E quando ele vê uma criança desprezada, não são com todas, mas com algumas, ele diz: não, o que aquela criança não teve, eu vou dar. O que ela não tem, eu vou dar. O que ela não pode, eu vou dar. O que não fizeram por ela, eu vou fazer. Então, quando ele resolve adotar, a mãe pega, bota aquela criança em cima do colchão no meio da sala. Quando o pai chega do trabalho, reúne toda a família e o pai dá uma ordem: é proibido vocês não o recebê-lo como irmão de sangue. O mesmo direito que vocês têm, ele tem. E ele ainda mais, porque vocês não passaram pelo que ele passou: sofrimento, tortura, fome e rejeição. Vocês recebem amor, atenção desde pequeno, desde bebê. Ele não. Ele agora vai receber dobrado de mim como pai, da sua mãe e de todos vocês. Ei, um filho adotado pelo judeu muitas vezes tem mais privilégio do que aquele de sangue. É por isso que quando os judeus rejeitaram Jesus, Paulo diz: nós gentios fomos recebidos por Deus como nação santa,
povo adquirido, sacerdócio real, e nós iremos receber de Deus um privilégio especial, porque Ele é Pai e nós somos filhos por adoção. Glória a Deus, aleluia. Se você não sabe, meu Deus, já vai dar 5 horas, vou terminar. Se você não sabe a importância de pai, vou lembrar aqui de outro versículo que a mente está fazendo que sobre ele. Meus amados irmãos, se você for lembrar de um texto interessante que nós vamos ver, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um filho vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Interessante que o mesmo Deus que é Pai deu a nós para morrer o Filho Jesus, que além de ser nosso irmão, ele também é nosso Pai, porque ele morreu e pagou os pecados que eu não podia pagar, porque eu sou pecador. Então, se Jesus assumiu uma dívida que era minha, normalmente quem assume a dívida do filho é o Pai. Então, ao mesmo tempo que Jesus é irmão nosso, porque nós somos filhos de Deus e Jesus também é, e se nós somos co-herdeiros de Cristo, ou seja, temos direito à mesma herança que Jesus tem, ao mesmo tempo que Jesus é filho de Deus e nosso irmão, ele é nosso Pai, porque ele pagou a conta na cruz, que era minha. E quem paga a dívida de alguém só sendo Pai. Então Isaías capítulo 6 mostra, aliás, capítulo 9 mostra que Deus é nosso Pai. Meus irmãos, não é só isso. Efésios 6,14 diz: filhos, obedeçam aos vossos pais. Imagina, se Deus ama ao filho rebelde como eu, se Deus ama a um filho rebelde como foi o filho pródigo, se Deus ama o filho rebelde como foi Absalão, por exemplo, e ele era tão amado por Davi, imagina o filho que obedece. Que amor não é esse? Perceba, mostrar o amor de Deus pelo nosso irmão Luiz. Eu estava pensando esse dia em casa, ele estava tomando remédio e se matando sem saber. Aí ele volta lá no médico e diz: rapaz, me desculpe porque eu não lhe informei que se desse dor de cabeça era para parar. Mas se o pai não tivesse cuidado, quem sabe no terceiro, no quarto, no quinto compromisso, o senhor tomou bem mais. Era para ter morrido. Mas o pai não deixou. Então perceba, eu era para ter morrido. 2 vezes eu morri praticamente. Mas o pai não deixou. Minha esposa foi sapateada por um cavalo. O seu genitor tinha falta de ar, não morreu. Por quê? O pai não deixou. O pai deve. E eu não sei da história da irmã Maria, do irmão Adão, mas se eles estão aqui, é porque eles já superaram cada processo. Estão aqui adorando ao Senhor. Por quê? Porque o pai está cuidando. Glória a Deus. E quando o pai cuida, você fica despreocupado. E quando o pai cuida, você está dizendo, o pai está dizendo: deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu soluciono, deixa comigo que eu tomo conta. Eu lembro muito bem que eu era brigão na escola, lembro muito bem. E quando eu estudava a 3ª série de manhã, eu chamava a professora de tia, era a tia de Isaías. Papai, às vezes, a mamãe também foi, mas eu fazia isso mais com o papai, às vezes ia me levar na escola de pé, era pertinho. E às vezes no dia anterior eu tinha brigado com alguns meninos e papai ficava ali 2, 3 minutos comigo na escola e eu ficava encarando os meninos enquanto estava perto dele, como quem dissesse assim: pode vir para cima, eu estou ao lado do meu pai, qualquer coisa, a bronca é para ele resolver. Os meninos nem passavam perto, passavam lá longe. Agora depois que meu pai ia embora, e aí, vamos brigar? Muitas vezes eu queria, mas muitas vezes eu não queria. Mas enquanto eu estava perto de papai,
Nenhum chegava junto para zombar de mim, do meu jeito de andar. Ninguém chegava junto para dar um cascudo em mim. Ninguém chegava junto para cuspir em mim, porque eu estava perto de papai. Às vezes, não vou negar que dava vontade de dizer, pai, fica até o final da aula. Porque perto do pai a gente se sente protegido. Essas pessoas que estão aqui em volta, em Rosa Luxemburgo, pensam que não são filho pródigo. Por pura opção, decidiram ir embora e abandonar o pai. Apesar do nosso irmão do cabelo branco não entender muito direito, o pai espera essas malas sem alça, de braços abertos. O pai espera. E se o pai espera, nosso irmão Adão, quando elas vierem, vamos bater a porta, né? Mas recebe? Vai ficar difícil receber essa mala. Mas o pai ensinou que a gente tem que receber. É difícil, é dose. Mas tem que receber. Deus ia atrás pelos feridos, pelos bons jardim. Meus amados, vou encerrar agora. Salmo 137, versículo 3 a 5 diz: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava, cheia delas não será envergonhado quando sofrer a afronta de seus inimigos. Sabe o que é que Paulo, sabe o que é que o salmista estava dizendo aqui? Vou traduzir esse versículo para você. Presente do Senhor, desculpe o que eu vou dizer. Para mim esse versículo valeu mais dos anos 80 para trás do que hoje. Presente do Senhor e recompensa são os filhos. O homem que tem filho na sua juventude, os filhos são como flecha na mão de um guerreiro. Feliz é aquele que tem sua aljava cheia delas, não será envergonhado quando os seus inimigos o afrontar. Sabe o que significa isso? É um preconceito muito grande da época, até os anos 50, 70, durou isso. Era um preconceito muito grande na época, ter filha mulher. Muitos pais diziam, infelizmente, e aí, o filho nasceu, mas foi uma franga, foi uma mulher. O pai da Tânia dizia que preferia não ter filha do que ter filha. Preferia morrer do que ter filha mulher. Para você ver a cultura. O Salmo 127 está dizendo que ter filhos para o homem na sua juventude é como ter uma flecha na aljava. Sabe por quê? Quando havia discussões entre duas famílias e elas se tornavam inimigas, a primeira coisa que uma família queria saber da outra era quantos filhos aquele pai tinha. Por quê? Porque se uma família tivesse 15 filhos e na outra 35, a família que tivesse 35, teoricamente, ia vencer. Aqui tinha 15. Então, o Salmo 127 está dizendo que filhos é presente de Deus, porque uma família que tem filhos, seja ele do sexo feminino ou masculino, tem bala na agulha, tem presente de Deus, tem benefício dos céus. Mas, todavia, porém, aqui quero eu traduzir, que está incluindo aqueles filhos que a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Aqui está incluído aqueles filhos que reconhecem a autoridade do pai. Aqui está incluído aqueles filhos que, quando o pai diz não, mesmo ele querendo fazer, ele diz: ok, meu pai, ok, tudo certo, o senhor, vou fazer o que o senhor está mandando. Aqui
aqui, acredito eu, estou dizendo que a Bíblia diz, acredito eu, está incluído aqueles filhos que honram pai e mãe. Por quê? Porque esses filhos aqui, do Salmo 127, que é como uma flecha na aljava, e uma proteção para a família, eram submissos aos pais. Como assim? Quando Noé entrou na arca, os filhos disseram: eu vou não, pai. O senhor vai na arca com a mamãe e eu vou ficar. Foi assim? Não. Quem sabe, nem eles queriam ir, mas o pai estava mandando, eles foram. Mas como assim? Não tem no Antigo Testamento? Quando Jacó saiu de Canaã, foi ele e a mulher sozinho? Não. Foi ele e os filhos todos. Foi assim ou não? Quando você for para a Bíblia, você vai ver. Quando um pai tomava uma decisão, os filhos não tinham direito nem de opinar. Era sim, senhor, e não, senhor. Então, a bênção de Deus são os filhos, aqueles que estão obedecendo aos pais. Mas, pastor, mas meu pai não é crente. Mas mesmo que ele não seja crente, ele não vai querer o seu irmão. Mas, pastor, mas meu pai é sem futuro. Olha para aceitar Jesus. Eu só vim entender o abismo que era a ausência do meu pai depois do dia 28 de março. É muito ruim. E vocês sabem disso. Mas, para consolo nosso, nós temos papai. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com você, a sua casa, a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. E sábado estaremos aqui em nome de Jesus. E você diz, e você diz, e você diz. Cadê a pesquisa, irmão Adão? Foi-se embora, Deus abençoe. Ai, Jesus.